A Chave do Reino Interior, de Robert A. Johnson. Parte 1, Capítulo 4. Os arquétipos e o inconsciente. O conceito de arquétipo surge frequentemente no trabalho com os sonhos ou na imaginação ativa. Portanto, seria útil discutir este importante conceito agora, no início do nosso trabalho. Assim, à medida que os exemplos de imagens arquetípicas forem aparecendo em nossa discussão, estaremos melhor situados para entender seu significado. Veremos agora as ideias básicas contidas no conceito de arquétipo. Mais adiante, quando chegarmos a exemplos específicos de sonhos e as etapas práticas, teremos oportunidade de aprofundar nosso entendimento sobre este assunto. A ideia dos arquétipos psicológicos é uma das mais úteis e estimulantes contribuições de Jung para o pensamento moderno. Ela tem aplicação vasta fora da área da psicologia e tem influenciado muitos estudiosos de outras áreas, como antropologia, história da cultura, mitologia, teologia, religião comparada e interpretação literária. Isso acontece porque Jung demonstrou que os arquétipos aparecem em forma simbólica, não só nos sonhos individuais, mas também na mitologia, nos padrões culturais, nos rituais e símbolos religiosos, e em todos os produtos da imaginação humana, tais como a literatura e a arte. A ideia dos arquétipos é antiga, está relacionada com o conceito de Platão acerca das formas ideais. Padrões já existentes na mente divina, que determinam de que forma o mundo material passará a existir. Mas devemos a Jung o conceito dos arquétipos psicológicos, os padrões característicos que pré-existem na psique coletiva da raça humana. Repetem-se eternamente nas psiques individuais do ser humano e determinam as maneiras básicas de percebermos e atuarmos como seres psicológicos. Jung tornou conciso da existência dos arquétipos quando observou que os símbolos que surgem nos sonhos das pessoas realmente correspondem com exatidão a imagens que têm aparecido nos mitos antigos, na arte e na religião, vinda de tempos e lugares que a pessoa que sonha possivelmente não poderia ter conhecido. Começou a perceber que existem certos símbolos primordiais associados no inconsciente humano a certos significados universais, os quais irrompem do inconsciente em qualquer tempo e lugar, sem necessidade de transmissão cultural. Ao mesmo tempo, Jung observou que estas imagens primordiais, como as designou, formam o modelo biológico segundo o qual nossa estrutura psicológica básica é formada. Poderíamos considerá-las como padrões naturais que ditam a forma de nossas estruturas mentais interiores ou moldes básicos que determinam nossos papéis instintivos, nossos valores, comportamentos, capacidades criativas e formas de perceber, sentir e racionar. Como estes modelos são inerentes ao substrato coletivo e básico da psique humana, não precisam ser transmitidos pela cultura literária, arte ou pela migração. Despontam naturalmente do inconsciente para se fazerem presentes nos sonhos, visões ou imaginação de um indivíduo, em qualquer tempo ou lugar. E porque aparecem como imagens universais, pertencentes à coletividade, seu simbolismo desperta sentimentos semelhantes e levam a comportamentos semelhantes onde quer que surjam, penetrando na vida de um indivíduo ou de uma cultura. O termo arquétipo vem do tempo de Philo-Judaeus, com referência a imago Dei, imagem
divina no homem. Pode também ser encontrado como Irenaeus, quando diz: o Criador do mundo não formou estas coisas diretamente de si mesmo, mas as copiou de arquétipos exteriores. Arquétipo é uma parafrase exploratória, entre parênteses, e da forma ideal, ou seja, platônica. Para nossos propósitos, este termo é conveniente e é útil porque nos diz que estamos tratando com tipos arcaicos, ou melhor dizendo, primordiais, isto é, imagens universais que existem desde os tempos mais remotos. Emanam do inconsciente influências decisivas que, independentemente de tradição, garantem a cada ser uma semelhança e até uma uniformidade de experiência, e também do modo pelo qual é representada imaginativamente. Uma das principais provas deste fato é o paralelismo quase universal entre temas mitológicos, os quais, de acordo com sua condição de imagens primordiais, denominei arquétipos. Só podemos supor que o comportamento, ou seja, humano, é resultado de padrões de atuação, os quais descrevi como imagens primordiais. O termo imagem pretende expressar não só a forma da atividade que se desenrola, mas a situação típica na qual a atividade é liberada. Essas imagens são, entre aspas, primordiais na medida em que são peculiares a toda a espécie, e se foram um dia originadas. O termo arquétipo vem do tempo de Filo Judaeus, com referência a imago Dei, ou seja, imagem divina no homem. Pode também ser encontrado em Irenaeus, quando diz: o Criador do mundo não formou estas coisas diretamente de si mesmo, mas as copiou de arquétipos exteriores. E também, arquétipo é uma parafrase exploratória, ou seja, da forma ideal platônica. Para nossos propósitos, este termo é conveniente e é útil porque nos diz que estamos tratando com tipos arcaicos, ou melhor dizendo, primordiais, isto é, imagens universais que existem desde os tempos mais remotos. Emanam do inconsciente influências decisivas que, independentemente de tradição, garantem a cada ser uma semelhança e até uma uniformidade de experiência, e também do modo pelo qual é representada imaginativamente. Uma das principais provas deste fato é o paralelismo quase universal entre os temas mitológicos, os quais, de acordo com sua condição de imagens primordiais, denominei arquétipos. Só podemos supor que o comportamento, ou seja, humano, é resultado de padrões de atuação, os quais descrevi como imagens, entre aspas, primordiais. O termo imagem pretende expressar não só a forma da atividade que se desenrola, mas a situação típica na qual a atividade é liberada. Essas imagens são primordiais na medida em que são peculiares a toda espécie, e se forem um dia originadas, sua origem deve coincidir pelo menos com o início das espécies. Elas são a característica humana do ser humano, a forma específica humana que suas atividades adotam. Como está explícito na própria palavra, os arquétipos se relacionam aos tipos. Tipos no sentido de traços característicos da personalidade ou de um conjunto de qualidades que parecem surgir juntas e que se repetem espontaneamente em modelos identificáveis. Por exemplo, donzela virtuosa é um tipo. A rainha gentil e sábia é outro tipo.
o guerreiro corajoso é outro, e o puritano também é um tipo. Praticamente nenhum ser humano real se ajusta completamente a um tipo determinado, pois os tipos são, por sua própria natureza, modelos idealizados de traços de personalidade ou de padrões de comportamento. Encontramos personagens na literatura e figuras em nossos sonhos que se ajustam exatamente a um tipo, mas os seres humanos reais são combinações de muitos tipos, associados para formar uma personalidade humana rica, contraditória e multifacetada. Se encontrarmos o caminho de volta aos padrões primordiais que produziram cada um desses tipos universais de instintivamente reconhecemos como traços de personalidade, existindo potencialmente dentro de nós, a imagem primordial que existiu na mente do primeiro homem, assim como na sua e na minha, então teremos encontrado também o original do tipo, o matriz do tipo, a chapa a partir da qual a página foi impressa. Em grego, arche significa o primeiro e tipos significa marca, cunho ou modelo. Os arquétipos psicológicos, então, são, entre aspas, modelos iniciais, pré-existentes, que formaram o esboço fundamental dos principais componentes dinâmicos da personalidade humana. No sentido real, quando olhamos para esses tipos, percebemos que são eles combinados que nos tornaram humanamente identificáveis. São inatos em nós, parte de nossa herança como membro da raça humana. Nem todas as imagens que aparecem nos sonhos são arquétipos. Deveríamos começar por observar que o inconsciente é composto de energia e que ele se ordena em sistemas distintos de energia, ou o que poderíamos chamar de formas de energia. Estas formas de energia podem ser sentimentos, atitudes, valores ou personalidades completas que vivem dentro de nós. Realmente, todos temos muitas personalidades distintas coexistindo dentro de nós a nível inconsciente. São estas personalidades interiores que nos aparecem em sonhos como pessoas. Dentre estas formas de energia que se apresentam como imagens em nossos sonhos, existem arquétipos, mas a maioria dessas formas não são arquétipos, não correspondem aos modelos universais. São simplesmente sistemas pessoais de energia de quem sonha. As pessoas geralmente ficam confusas quando ouvem falar pela primeira vez dos arquétipos e se deparam com alguma das formas simbólicas assustadoras sobre as quais os arquétipos aparecem. Elas podem pensar que toda imagem que aparece nos sonhos representa um arquétipo. Ou pode ter a impressão de que existe em algum lugar uma lista com todos os arquétipos e que se poderia interpretar todos os símbolos do sonho, tomando o arquétipo mais provável da lista e aplicando-o ao símbolo do sonho. Nenhuma dessas ideias é exata. Existe provavelmente um número infinito de arquétipos, da mesma forma que são incontáveis os traços e padrões de personalidades que existem universalmente entre os homens. Identificar um arquétipo é uma questão de sentir que estamos sintonizados com um sistema universal de energia humana, face a um poderoso símbolo que brota do fundo da nossa natureza humana coletiva. Não se trata de usarmos uma lista de tipos que alguém fez. Nesse assunto, não temos só o direito, mas o dever de recorrer à nossa própria imaginação criativa. Somos livres para designarmos os arquétipos por nomes que tenham sentido para nós, como indivíduos. Mais adiante conversaremos mais sobre isso. Alguns exemplos podem nos dar uma ideia mais clara de como encontrar os arquétipos em todas as culturas e religiões. Desde o início da história, a ideia de alma apareceu espontaneamente. A humanidade sempre intuiu ou pressupôs a existência de uma entidade interior invisível, porém ativa. Os homens sempre se referem à sua alma como uma presença feminina nas alegorias políticas e religiosas. Algumas vezes a alma foi vista como uma mulher interior que se casou com Cristo, ou que tornou possível a comunhão com Deus.
Outras vezes, os homens imaginaram uma musa feminina que os inspirava a poesia, a literatura, a arte ou a sensibilidade refinada. As mulheres, ao contrário, frequentemente imaginaram a alma como uma presença masculina que proporciona sabedoria e força. Jung descobriu que aquilo que as pessoas chamam de alma, na linguagem religiosa, tem, na verdade, sua contrapartida psicológica, uma parte específica e objetiva da psique interior que age como alma da religião e da poesia, realizando as mesmas funções descritas. Para os homens, a alma aparece nos sonhos como uma presença feminina, para as mulheres, usualmente como uma figura masculina. Para distinguir esta entidade psicológica objetiva daquela da concepção religiosa, Jung designou de ânima a figura feminina dos sonhos dos homens e de ânimos a figura masculina dos sonhos das mulheres. Estas duas palavras significam alma e espírito, respectivamente em latim. Nos capítulos posteriores, veremos alguns exemplos da aparição da ânima e do ânimos em sonhos e na imaginação. O ponto importante aqui é que a característica principal de um arquétipo é a sua universalidade, ou seja, ele produz uma estrutura ou uma forma de energia que parece existir na estrutura psicológica de todos os homens e mulheres, em qualquer lugar. Isto é verdadeiro para a alma, tanto como entidade objetiva, quanto como um símbolo universal. Isso é a parte da nossa herança humana, parte daquilo que nos faz humanos. Não só a alma existe como uma realidade interior para as pessoas, como também gera um conjunto universal de símbolos, as várias imagens de ânima e do ânimos, pelas quais ela se representa. Assim podemos encontrar nos sonhos da maioria dos homens um conjunto de imagens para a ânima, semelhante ao que se encontra nos mitos, nas fábulas, nas religiões, na arte e na literatura. O mesmo é verdadeiro para o símbolo universal do ânimos entre as mulheres. Assim como um arquétipo pode ser facilmente identificado, como um arquétipo pode ser facilmente identificado como uma estrutura interior, como no caso da ânima e do ânimos, ele também pode ser uma característica universal que todos reconheçam ou ainda uma forma universal de sentir e de se comportar que todos vivenciem. Por exemplo, uma mulher pode sonhar que se viu diante do Deus ou da deusa do amor. O amor é um arquétipo. Amar é uma tendência humana, pré-formatada. É parte do padrão primordial de nossa maneira de sentir, agir e nos relacionarmos uns com os outros. O amor está dentro de cada um e de cada cultura. É tão universal que dizê-lo parece desnecessário. A mulher que sonha com este arquétipo não tem em si apenas a ânsia de amar. Ela também tem a capacidade para o ódio e o rancor, como todos nós, escondida em algum lugar da sua personalidade total. No sonho, porém, ela está na presença de uma imagem que representa o arquétipo do amor. O amor como força universal, suprapessoal, que se projeta de algum lugar no fundo da psique primordial de nossa espécie. Diante dessa imagem, se ela conseguir enxergar que é a energia universal do amor que a está desafiando e afetando, poderá entender melhor seus próprios sentimentos, emoções e comportamento. Já mencionamos anteriormente que existem incontáveis arquétipos no inconsciente humano. Determinar se estamos ou não tratando com um arquétipo em um sonho é questão de sentir quando algum padrão ou instinto humano universal está por trás da imagem, ou de reconhecer um símbolo como uma daquelas imagens primordiais que evidenciam as características humanas ubíquas e atemporais. Não precisamos saber quais arquétipos foram oficialmente designados por Jung. Não precisamos conhecer os nomes que lhes deram os junguianos, embora isso nos possa ser útil às vezes.
As designações junguianas dos arquétipos foram trazidas dos mitos e religiões antigas, pois foi ali que as imagens primeiro apareceram, frequentemente na sua forma mais dramática e memorável. Por exemplo, o arquétipo da jornada heróica, na qual somos forçados pelo destino, é comumente chamado de uma odisseia, pois em uma imagem mais forte é a jornada de Odisseu. Mas todos esses nomes são, de certa forma, arbitrários. Devemos ser livres para ter nosso próprio julgamento e imaginação ao decidirmos se estamos ou não tratando com o arquétipo. E somos igualmente livres para dar-lhes os nomes que acharmos mais significativos. Anos atrás, um estudante recém-graduado veio trabalhar seus sonhos comigo, e uma figura masculina começou a aparecer sistematicamente em seus sonhos. Espontaneamente, o estudante inventou um nome para esse amistoso companheiro que mostrava um caráter universal. Chamou-o de Irmão Tribal. O estudante e seu irmão tribal viviam em uma tribo de vikings em épocas passadas na Europa. Em certos sonhos, ele e seu companheiro eram guerreiros e lutavam juntos. Em outros, eram curandeiros. Em um deles, encontraram uma mulher radiosa e mágica, vestida de branco, e no sonho se tornou a esposa do estudante. Juntos passaram por todas as lutas e descobertas luminosas próprias da juventude. A camaradagem com essa figura interior era tanta que sentia de forma tão real que o estudante se sentia solitário quando acontecia de passar uns dias sem ver um amigo nos sonhos. Está claro que o irmão tribal é um arquétipo e que há o arquétipo correspondente da irmã tribal na estrutura das mulheres. Homens e mulheres sonham frequentemente com essa figura nos primeiros anos de maturidade. Alguém do mesmo sexo e idade que os ajuda, que é o fiel aliado e o companheiro nas experiências e desafios da vida. E essa imagem corresponde a uma realidade objetiva, pois o sistema de energia realmente vive dentro do indivíduo e lhe dá força e consciência para o seu processo de desenvolvimento, tal como a imagem descreve. Na mulher, a irmã tribal é um arquétipo de consciência feminina que aumenta seu sentido e feminilidade e fortifica a sua identidade, à medida que ela evolui para se tornar uma mulher madura. Cito aqui este exemplo para enfatizar que temos direito de fazer nossos próprios julgamentos e escolher os nomes que acharmos convenientes. Não encontraremos o irmão tribal escrito em alguma lista padrão de arquétipos ou em um dicionário de símbolos. Entretanto, quem sonhou e viu este símbolo reconheceu-o como uma imagem universal da vida humana e deu-lhe um nome que surgiu de um passado remoto. Também podemos fazer como ele. Algumas vezes se torna mais fácil ver como as personalidades que aparecem em nossos sonhos correspondem a grandes forças da natureza humana. Se compararmos estes arquétipos a concepções dos gregos antigos a respeito dos deuses, que eram forças que interagiam com a vida humana individual. Estas forças estavam presentes em cada uma das vidas, ainda que fossem universais, atemporais e fora dos limites de uma vida ou tempo particular. Entre aspas, os deuses também poderiam ter sido descritos como campos de energia, atuando sobre a raça humana. No entanto, suas imagens representavam personalidades integradas, semelhantes às pessoas dos nossos sonhos, como uma aura de grande poder e ajustando-se a grandes tipos da natureza humana. Por essa razão, Jung diz que os deuses e heróis do panteão grego eram, na verdade, símbolos por excelência para os arquétipos. Suas imagens expressavam os tipos primordiais, universais que compõem a personalidade humana. No sentido estrito, os arquétipos não são forças, mas sim modelos pré-existentes que dão formas típicas às forças dentro de nós. De qualquer modo, quando nos deparamos com as imagens
com as imagens dos arquétipos, sempre sentimos o poder que foi modelado pela imagem. Sentimos que tocamos não só um tipo simbólico, mas também um imenso reservatório de poder supra-humano do inconsciente coletivo. Podemos sentir os arquétipos como uma carga de energia. Sentimos como se estivessem fora de nós, algo com o que a mente consciente tem de interagir, tem de lidar. Quando os vemos como forças que nos movem e influenciam, começamos a entender por que os gregos e outros povos antigos os perceberam ou sentiram como poderes sobrenaturais. Como os sistemas de energia gerados pelos arquétipos são transpessoais, universais, correspondentes à realidade primordiais atemporais, nós os sentimos através dos sonhos como se fossem divindades ou deuses, ou experimentamos como grandes poderes. Por vezes nos ajudam, outras vezes nos ameaçam, alternativamente nos fortalecem ou derrotam, nos liberando ou nos possuindo, dependendo do processo de evolução que atravessamos e de suas consequências. Nós os sentimos como energias imensas, transcendentais e eternas que estão fora do nosso controle, mesmo fazendo parte de nossa vida e natureza. Como acontece com a maior parte dos conceitos psicológicos, muita coisa na ideia dos arquétipos refere-se à vida comum, rotineira. Sentimos e nos damos conta dos arquétipos atuando em nossas vidas cotidianas sem identificá-los como tais. Por exemplo, se conhecemos uma mulher que está lutando contra dificuldades esmagadoras e mostra uma coragem subhumana, dizemos: ela é uma heroína. Sobrepujou tudo heroicamente. Sem pensar, reconhecemos que o arquétipo da heroína vive nela, faz parte do seu caráter e que ela se comportou de acordo com esse tipo universal que conhecemos instintivamente. Em outro caso, podemos dizer que um conhecido nosso age como um Scrooge, ou seja, velho, rabugento e sovina, personagem do conto de Charles Dickens. Significa que o arquétipo de avarento, misântropo, outro tipo ou modelo de personalidade que nós todos conhecemos, manifesta-se nas atitudes e comportamento de tal homem. O arquétipo do herói ou heroína vive em cada um de nós, da mesma forma que o do avarento. É por isso que, instantaneamente, os reconhecemos nos outros. Em certas pessoas, um arquétipo predeterminado está fortemente evidente. Até dizemos que está estampado no seu rosto. Em outras palavras, os arquétipos são potencialidades que permanecem no inconsciente. O arquétipo do herói, por exemplo, pode vir à tona em uma determinada pessoa quando uma crise assim o exigir, ou o amor e a lealdade a inspirar. Nenhum de nós tem só uma face. Nós somos criaturas unidimensionadas. Somos combinações ricas de uma variedade infinita de arquétipos. Todos temos um pouco de herói e um pouco de covarde, um pouco de pai e um pouco de criança, um pouco de santo e um pouco de bandido. Aprendendo a identificar esses grandes temas arquétipos em nós, aprendendo a honrá-los como características legitimamente humanas, aprendendo a viver com suas energias de forma construtiva, que faremos do trabalho interior uma grande odisseia do espírito. Os arquétipos são comumente apresentados pelo inconsciente como imagens divinas, reais, mágicas ou míticas. Se o arquétipo universal da heroína nos parece em sonho, ele pode tornar a feição de uma figura legendária, como Joana d'Arc, envergando uma armadura brilhante ou carregando uma espada mágica. Geralmente haverá alguma coisa que transmite a sensação de nobreza ou de autoridade. Mesmo se a sensação específica de reverência, de divindade ou magia não estiver presente, poderá haver o sentimento de que estamos diante de um protótipo da experiência universal. A mãe das mães, o pai do tempo, a guerra do Armagedon, o amor que abrange toda a experiência humana, de amor que já existiu. Muito obrigada por você estar aqui.
Se gostou, deixa seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar ou se inscreva no canal. A gente se vê no próximo tópico: conflito e unificação. Credo in unum. Um grande abraço, até mais.